Olá, nós começaremos então com as apresentações baseadas no livro Database System Concepts ou Cyberchats, que é a nossa literatura principal, nossa principal referência. E esse capítulo inicial de introdução basicamente só conta os aspectos principais da tecnologia de banco de dados e um pouco de histórico que já foi visto em outro vídeo, portanto a gente vai passar um pouco mais à frente, mas algumas coisas são interessantes para mencionar. Bom, tem uma série de exemplos muito convencionais para uso de banco de dados. Todas as empresas de qualquer porte, basicamente, mantêm suas informações dentro de banco de dados. Aqui são citados alguns exemplos de informações corporativas, indústria, setor bancário e finanças. Basicamente, o conceito de transações do Jim Gray é largamente aplicado dentro do setor financeiro. Universidades como a nossa, onde todos os dados dos alunos, das disciplinas do resto são mantidas em bancos de dados, os bancos de dados e os bancos de dados relacionais se aplicam e são usados em basicamente quase qualquer área da economia, quase qualquer área do desenvolvimento humano. Desde os bancos de dados de larguíssimo porte, de grande porte, que rodam em governos, instituições financeiras, empresas de grande porte, até mesmo os bancos de dados embarcados, os bancos de dados embutidos que rodam dentro dos nossos dispositivos wearable, dentro dos nossos smartphones e demais dispositivos que estão espalhados. Muito provavelmente as informações acabam sendo armazenadas dentro de um banco de dados simplesmente por praticidade. Os bancos de dados têm uma interface muito consistente, muito simples, tornam o acesso ao dado mais simples do ponto de vista da aplicação. E ao longo das décadas o desempenho foi se tornando cada vez melhor, porque os principais problemas acabaram sendo solucionados, soluções foram aplicadas. Então, por mais que para algumas aplicações básicas, obviamente, seja talvez mais simples gravar somente no arquivo, se você começa a ter uma estrutura ligeiramente mais complexa dentro das informações que você tem que armazenar e recuperar no seu programa, no seu software, é muito provável que seja mais fácil você fazer isso através de um banco de dados, por mais que seja um banco de dados embarcado, como SQLite, como o JavaDB, ou outros bancos embarcados. Vai ser mais fácil fazer isso com um banco de dados embarcado do que com um banco de dados, do que trabalhando diretamente com os arquivos, índices e coisas assim. Tem mais exemplos aqui: reservas para companhias aéreas, telecomunicação, todos os nossos registros de telecom são guardados em bancos de dados, o billing das empresas, o sistema que controla o quanto elas cobram de nós, basicamente as empresas de telecomunicações, é mantido por bancos de dados. Basicamente qualquer área, como comentei, da economia humana é trabalhada com isso. Basicamente no início dos sistemas de armazenamento de dados, as aplicações que se prestavam a colocar bancos de dados eram baseadas em acesso a arquivos. Então, basicamente, você acessava o file system diretamente. Muito no passado, o pessoal de banco de dados, o pessoal de sistemas operacionais tinha uma interação muito grande, porque o file system era um aspecto representativo de que um banco de dados trabalhava. Mas o fato de você começar a colocar essas informações somente em arquivos e delegar o tratamento disso, o controle disso para os programadores, evidentemente levava a alguns problemas, como por exemplo o fato de você ter inconsistência nos dados, quando o dado era gravado em mais de um local e quando o dado é gravado em mais de um local, em geral você faz isso talvez não por engano, talvez não só por engano, mas principalmente para conseguir mais desempenho. Mas tem que lembrar que se você gravou em mais de um local, quando você vai alterar, você tem que alterar em mais de um local também, e isso pode começar a levar à inconsistência. Até passando por problemas em como acessar esse dado. As APIs se tornavam complicadas, até porque não haviam APIs específicas para isso, novas APIs de acesso a arquivos. O fato de que os dados ficavam isolados em algumas aplicações, o fato de que a redundância e inconsistência levava a problemas de integridade, porque tudo isso era controlado pelo programa. Basicamente, o programador era obrigado a manter o controle de todas essas regras. Em um sistema de banco de dados relacional, uma parte substancial das integridades entre as informações, do relacionamento entre as informações, é controlado pelo próprio sistema gerenciador. Isso torna as coisas mais fáceis. Outro problema era a atomicidade de atualizações, quer dizer, você tem um conjunto grande de operações
para serem feitas em conjunto, ou um conjunto grande de usuários acessando ao mesmo tempo, a concorrência. Esses dois problemas acabam se mixando bastante, acabam se misturando quando você tem o problema de você ter atualizações com várias etapas e usuários fazendo isso ao mesmo tempo. Aí você tem que garantir a atomicidade, ou seja, se você tem que fazer mais de uma atualização, elas fazem todas ou nenhuma. Para, por exemplo, você movimentar dinheiro de uma conta para outra no banco, um exemplo mais trivial, mais usado, você tem que tirar o dinheiro de uma conta, então decrescer o saldo em uma conta e incrementar o saldo em outra. Se você só decrescer em uma, o sistema crashear ou algum usuário conseguir acesso ao sistema antes de você ou coisa assim, você talvez não consiga fazer a segunda operação, ou a segunda operação vai ser feita em cima de dados sujos. Então, num certo momento, um programa vai ter que acessar aquelas duas contas e vai ter que decrementar de uma e incrementar em outra. Se houver, isso tem que ser atômico. As duas operações têm que ser feitas todas ou nenhuma. Se por acaso houver uma falha no meio, o sistema de alguma forma vai ter que reverter a primeira operação feita. Em geral, isso era delegado ao programador, que era o problema. E, junto com isso, o acesso concorrente, o fato de você ter que garantir braçalmente dentro dos programas quem acessava o quê, as questões de segurança. Todos os problemas que foram listados são resolvidos hoje em dia por sistemas gerenciadores de bancos de dados modernos. E nós temos o conceito de modelos de dados, que foi abordado brevemente na palestra sobre histórico, onde você tem um conjunto de metodologias, de ferramentas, de regras, para descrever como os dados vão ser tratados, qual o relacionamento entre esses dados, qual a semântica desses dados, o que significam esses dados, não no sentido que o sistema tem que entender exatamente a semântica, mas ele tem que entender algumas regras semânticas que vão levar até as constraints, até as restrições dos dados. O que pode ser feito com o dado quando? Um exemplo simples, quando você tem um sistema de banco de dados gerenciando um sistema acadêmico, como o da universidade, você, por exemplo, não pode remover uma turma enquanto existirem alunos cadastrados naquela turma. Você não pode excluir um professor que tenha turmas relacionadas a ele. Você não pode deixar os dados num estado inconsistente. E nós temos diversos modelos que podem ajudar. O modelo relacional é o grande guarda-chuva, que nós baseamos nisso. O modelo de identidade e relacionamento é bastante ligado ao modelo relacional, e a gente usa o modelo de identidade e relacionamento para conseguir descobrir exatamente quais são os dados que nós temos que armazenar no sistema e quais as relações entre eles. Isso é usado no processo de análise de projeto de banco de dados, quando você vai conversar com os seus usuários, vai conversar com as pessoas que trabalham com os dados de forma real, para descobrir as informações que você tem que armazenar. E temos outros modelos, como os modelos orientados a objeto, ou objeto relacional, foram populares por algum tempo. Hoje em dia, isso acaba ainda sendo perpetuado pelos modelos NoSQL, que usam bancos documentais, por exemplo, mas não se aplicam tão mais assim. E modelos semi-estruturados, que também foram baseados parcialmente nos modelos orientados a objeto, como bancos de dados em XML, que também tiveram um auge no final dos anos 90, e hoje em dia, novamente, são representados por alguns bancos de dados documentais em NoSQL. E além dos modelos mais antigos, como modelo em rede, modelo hierárquico e outros. Como a gente viu lá na parte do histórico, o modelo racional foi criado por um cientista da IBM, que era o Edward Codd, o Ted Codd. Ele recebeu o Turing Award por isso, então foi uma conquista realmente muito grande, e o modelo é baseado em armazenamento de dados em formato tabular. Todos os dados vão estar dentro de tabelas, e é isso que nós vimos aqui, por exemplo, num exemplo que é o exemplo usado pelo livro, que vocês vão instalar nos servidores de bancos de dados locais de vocês, onde vocês têm os dados divididos em colunas e linhas. As colunas representam cada campo, cada informação que você armazena em relação a uma entidade em particular. Cada tabela tem que apresentar uma entidade ou um relacionamento da entidade. Essa tabela aqui em particular é a tabela de professores, de instrutores, né? Instructor. E a tabela de professores tem que manter informações sobre a entidade de professores. Se houver informações adicionais que se relacionam, tem que ser colocadas em outras tabelas e um relacionamento tem que ser criado, nós vamos ver isso depois. Mas aqui você determina quais campos você vai ter. Que determinou-se que você vai ter o campo ID, o campo nome, o campo nome do departamento, que provavelmente se relaciona com o departamento do professor, e o campo salário. Esses campos todos são definidos quando você cria essa tabela, e esses campos têm que ser seguidos por todas as linhas. Em alguns dos campos você pode inclusive exigir que seja digitado, que seja entrado um valor. É um campo com uma restrição not null, é uma das constraints.
Então, por exemplo, nessa tabela, muito provavelmente você não pode abrir mão do campo ID, não pode abrir mão do campo Dep Name, nome do departamento, porque ele se relaciona com o departamento. Como nome também é uma coisa difícil, você abrir mão, você talvez não possa abrir mão dele. E, aliás, nem tão pouco salário, então talvez aqui todos os dados sejam requeridos. E todas as linhas têm a mesma estrutura, é uma tabela, todo mundo segue exatamente a mesma estrutura, incluindo tipo e tamanho. Então o nome é tipo string, por exemplo, a gente chama de um outro nome aqui dentro, já vamos ver isso. E ele tem um tamanho específico para você dá um tamanho máximo para ele, por exemplo, né, uma string variável, um conjunto de chars variável. O salário deve ser provavelmente um double, that name parece ser uma string também, o ID pode ser um int, um long int. Então, o modelo relacional é baseado no fato de você guardar os dados no formato tabular, em tabelas, e essas tabelas vão acabar se relacionando entre si, vão acabar guardando algum tipo de relação, e você vai ter que armazenar essa relação em campos das tabelas. Aqui nós temos os dois campos, as duas tabelas que guardam relacionamento. Então nós temos a tabela Instructor, de professores, e temos a tabela Dep Name, que mostra o departamento. É importante perceber que existe uma relação entre os dois, que é o campo Dep Name, que existe aqui e que existe aqui. Esse campo acaba criando um relacionamento entre as duas. Então nós sabemos que o professor Einstein trabalha no departamento de Física, e se nós precisarmos de informações sobre o departamento de Física, muito provavelmente não vale a pena colocar aqui na tabela de professores, porque ele vai causar muita redundância. Quer dizer, tem mais professores aqui que trabalham em Física, né? O professor Gold trabalha em Física também, possivelmente outros. Então, se você quiser armazenar aqui, por exemplo, qual que é o edifício onde funciona o departamento de Física, você vai ter que colocar o mesmo edifício para Einstein, o mesmo para Gold, o mesmo para vários outros. Isso não é interessante. O que você faz? Os dados que são relativos ao departamento são guardados na tabela específica do department, que é essa tabela aqui embaixo, e você relaciona as duas, colocando um campo que é o mesmo em Instructor, que é o Dep Name, e o mesmo campo em Department, que é o Dep Name aqui dentro, e relaciona as duas. Aí você liga as duas e a partir desse momento, através dessa ligação, a tabela consegue ser colocada como padrão. Nós temos várias visões de um sistema de banco de dados porque, como eu havia comentado lá no histórico, um dos grandes avanços que o Ted Code criou é o fato de que o programador não precisa se preocupar com detalhes físicos de onde as informações vão estar. Então, eu guardo, por exemplo, para as tabelas, eu guardo uma tabela em cada arquivo ou guardo só um grande arquivo com todas as tabelas dentro? Os diferentes produtos de bancos de dados usam diferentes abordagens para isso. De que maneira, como que você organiza os arquivos quando eles estão no disco? De que maneira que você usa os índices, por exemplo? Como é que você acessa o disco? Como é que você tenta extrair o máximo de desempenho do seu sistema operacional em particular, desse sistema ou daquele sistema? Tem uma série de detalhes que, se você deixasse para o programador decidir, como acontecia no passado, você ia, por um lado, sobrecarregar o programador, ele ia perder muito mais tempo cuidando desses detalhes de mais baixo nível, e ia se preocupar menos, ia ter menos tempo para se preocupar com os detalhes da aplicação em particular. A aplicação tem que se preocupar em, eu vou armazenar dados de alunos, eu vou verificar dados que são das turmas ou coisas assim, e não tanto com informações que são relativas a, por exemplo, sistema operacional. Então nós temos as diversas visões aqui dentro. Nós temos o nível lógico de banco de dados, onde nós somente dizemos para o sistema, por exemplo, quais são as informações necessárias, quais são os tipos necessários. E o nível físico, onde um sistema gerenciador de banco de dados vai tomar essas informações e vai, por exemplo, criar vários arquivos, ou um arquivo, vai usar essa ou aquela organização para conseguir guardar os dados. E isso pode variar de produto para produto, e bem na verdade é isso que faz com que um certo usuário escolha o produto A e não o produto B e vice-versa. Nós temos o conceito de instâncias. Então, em geral, nós temos o esquema lógico do banco de dados, que é a estrutura do banco de dados, por exemplo, dizendo quais são as informações que constam lá dentro, eventualmente qual é o tipo de informação e tudo o resto. Nós temos o esquema físico do banco de dados, que é a estrutura física onde ele guarda realmente mais detalhes sobre tipos, e inclusive detalhes que são baseados em, por exemplo, qual que é o storage engine que eu tenho no meu banco de dados. Muitos bancos de dados permitem que você mude isso, permite que você mude a estrutura do banco de dados. Você tem um parâmetro para dizer, olha, eu quero que esse banco de dados use essa estrutura e não aquela. Quem vai decidir isso?
o administrador do banco de dados, o DBA. O DBA decide, baseado nas características que ele aprendeu do banco de dados, a partir da análise, de que esse banco de dados deve estar nessa estrutura, porque ele é um banco de dados que, por exemplo, usa muitas transações, tem muita gente que não faz a gravação ao mesmo tempo, então a estrutura X é mais relevante para ele. E aquele banco de dados é um banco de dados que usa mais leitura, tem algumas transações, mas tem mais leituras, então eu vou usar uma outra estrutura para ele, quando há essa opção no produto de banco de dados, por exemplo. E a instância do banco de dados é realmente o conteúdo do banco. A instância é o banco vivo que você pode se conectar a ele. A gente também pode pensar na instância como o estado do banco de dados num certo instante no tempo, porque esse instante no tempo pode ser salvo de alguma forma para que você possa recuperá-lo depois. E isso faz com que você tenha uma independência muito grande dos dados físicos. As aplicações têm que depender somente do esquema lógico. Então a aplicação tem que saber que eu vou achar a tabela estudante, e essa tabela estudante vai ter o código do aluno, o nome do aluno, os tamanhos e tipos vão ser basicamente esses, mas para a aplicação não interessa de nenhuma instância qual é a organização dos dados, qual que é o storage engine, como que eles estão armazenados ou coisas assim. Se eu armazeno isso num nó único, em vários nós, se eu tenho um cluster por trás, se eu tenho só um computador, um servidor me servindo, esses detalhes são independentes. Isso faz com que daí você tenha um custo menor para desenvolver o aplicativo, porque o aplicativo se baseia somente nos dados, natureza dos dados, enquanto que um sistema que você adquiriu faz o resto do controle todo. Você delega para o sistema gerenciador de banco de dados todo o controle sobre os aspectos físicos, de como os dados são armazenados e recuperados, e sua aplicação só se preocupa com o nível lógico. Esse conceito, apesar de parecer um conceito que é antigo, porque bem na verdade era bastante revolucionário para os anos 70. Até porque você gastaria recursos do sistema, de forma geral, do sistema operacional, do seu computador, para fazer com que você tivesse um processo específico, que é o sistema gerenciador de banco de dados, que se preocupasse com esses detalhes todos. Quando você delega isso para o programa, você eventualmente tem uma sobrecarga no sistema menor, porque o programa vai pensar em tudo isso. A questão é que se você tiver 100 programas, todos os 100 programas têm que se preocupar com os detalhes físicos de como os dados são armazenados. Se você usar o sistema de banco de dados, você concentra essa preocupação num lugar só e você começa a perceber as vantagens na escalabilidade, no tempo de construção do software, no tempo de manutenção de software, e tempo de manutenção de software é caríssimo em termos de como funciona a indústria de software no mundo, e você começa a escalar de forma muito maior, tanto em desenvolvimento, no tempo de desenvolvimento, quanto até mesmo no uso de recursos. Em vez de você ter um conjunto grande de programas, se você tem poucos programas pode ser que isso não seja tão evidente, mas quando você tem um conjunto muito grande de programas, sistemas corporativos maiores, como já existiam nos anos 70, mainframes com centenas ou milhares de usuários conectados via terminal, em vez de você rodar um número enorme de programas fazendo uma série de controles, você tinha um só fazendo isso. No fim das contas, isso passou a economizar recursos do sistema. E ao longo dos anos 70 e 80, isso se tornou cada vez mais sofisticado e chega ao seu ponto de que hoje em dia é muito mais vantajoso para você delegar isso para um processo que é especializado em controlar esse tipo de acesso, enquanto o seu código de programa só se preocupa com o que a aplicação tem que fazer, a aplicação acadêmica, então tem que mexer com alunos, disciplinas, enquanto o gerenciador de banco de dados faz todo o resto. E nós precisamos de algumas definições para isso. Nós precisamos de uma linguagem para interagir com o banco de dados. Então nós temos a Data Definition Language e temos a Data Manipulation Language. Tem outras classificações aqui também. E a Data Definition Language é a linguagem que nós usamos para interagir com o banco de dados para criar a estrutura do meu esquema de banco de dados, da minha instância de banco de dados. Nós usamos hoje em dia somente SQL, então logo de cara o exemplo que é dado aqui é um claro exemplo de SQL. Como eu comentei no histórico, nós tínhamos outras linguagens como o CAL no passado, que o Ingress apostou e acabou tendo problemas com isso, inclusive. Mas, por exemplo, nós temos aqui um comando que cria a tabela Instructor, que é a tabela que nós acabamos de ver. E esse create table tem que ser emitido para o banco de dados antes de você poder colocar qualquer dado. Na tabela Instructor, nós estamos dizendo explicitamente aqui que nós temos esses 4 campos com esses nomes específicos que não mudam, vão ser os mesmos para todos os registros, e os tipos e tamanhos dos campos. Então o ID é um char com no máximo 5 posições,
o nome e o nome do departamento são chars de tamanho variável, é uma string, é um varchar, que vai até 20 caracteres, pode ter de 0 a 20 caracteres. E o salário numérico, não é um double aqui, é um tipo de campo um pouco mais antigo, é um numérico que tem 8 posições e 2 posições após a vírgula. O DDL vai enviar, com essa linguagem você envia esse comando para o banco de dados, e ele vai analisar isso daqui e vai daí implementar essa tabela instructor fisicamente da maneira que for mais adequada. Então, ele vai ter que, provavelmente, converter isso daqui na linguagem que ele está usando para um double, por exemplo, isso aqui em strings ou coisa do gênero, mas isso quem faz é o banco de dados, você não se preocupa com isso. Se ele vai gravar um arquivo separado só para a tabela instructor, ou se vai agregar num grande arquivo organizado em memória para todos os dados, também é uma decisão do banco de dados. O administrador de banco de dados pode dar algumas dicas, né? Algumas hints para o banco, ou pode determinar algumas coisas, mas via de regra isso não muda. Tem um outro ponto interessante, é que a gente acaba gerando para isso um dicionário de dados, que é a descrição dos dados, que contém as informações todas, por exemplo, quais são os campos e tipos da tabela instructor. Quem pode acessar essas tabelas, você pode ter um número grande de usuários dentro do teu banco de dados, e alguns usuários podem acessar a tabela completamente para leitura escrita, alguns só vão ler, alguns talvez não leiam todos os campos, assim por diante. E nós temos também dados que definem a estrutura dele, como por exemplo o que a gente chama de primary key. A primary key, a chave primária, é o campo ou conjunto de campos que identifica unicamente uma instância aqui dentro. Nesse caso aqui, a primary key não está definido nesse comando, mas é o ID para o instrutor, para o professor, porque mesmo nome pode ser repetido, né? Nomes se repetem. No universo suficientemente grande, nomes têm chance de repetir, então você não pode usar um nome em geral de pessoa como chave. A gente usa nesse caso aqui um ID, ou pode ser um ID natural, como por exemplo o CPF no caso do Brasil, o SSN, Security Social Number, nos Estados Unidos e assim por diante. E além disso nós temos as linguagens que manipulam os dados, a Data Manipulation Language. Então a DDL define a estrutura e a DML manipula os dados. A DML também é chamada de Query Language, e nós estamos falando novamente de SQL. O SQL tem a parte DDL dele, a parte DML dele. E nós temos diversos tipos de linguagens para isso, então as linguagens mais puras, em geral usadas para você ter provas matemáticas de situações computacionais, ou para otimização, um assunto que a gente vai voltar a falar depois. Por exemplo, como álgebra relacional, como cálculo relacional de tuplas, cálculo relacional de domínios. A álgebra relacional, em particular, a gente vai ver dentro do curso, brevemente pelo menos. E, em geral, acaba sendo útil porque linguagens como essas são mais abstratas e são muito boas para você fazer otimização. Alguns DBAs que eu conheço, quando o problema fica muito severo, o que eles fazem é esquece o SQL, traz para a álgebra relacional, resolve na álgebra, daí ok, agora que eu tenho uma saída eu vou traduzir isso aqui de novo para SQL. Porque o SQL é facilmente conversível de e para uma álgebra relacional, por exemplo. E para essas otimizações mais severas, isso pode ser interessante. E para que você consiga ter uma visão mais abrangente do que você está fazendo nos comandos. O SQL é a linguagem mais usada, é um padrão para qualquer banco de dados, até os bancos NoSQL, os bancos NoSQL, usam SQL de alguma forma, porque não está acostumado a fazer isso. Essa linguagem foi definida de novo lá no para final dos anos 70. No começo havia uma disputa entre diferentes linguagens, o SQL acabou se tornando dominante. Quando eu comecei a trabalhar com banco de dados no final dos anos 80, meados dos anos 80, naquela época havia um certo delay, havia um certo tempo entre você lançar soluções no mercado internacional, elas chegarem no Brasil e acabarem tendo mais abrangência. Em qualquer mercado era assim, né? No Brasil, nós naquela época estávamos ainda sob o regime de reserva de mercado, que existia uma lei para isso, leiam a respeito disso, mas fato é que as coisas demoravam um pouquinho no mundo inteiro para chegar, não era uma época da internet, claro. No Brasil, talvez um pouco mais pela lei de reserva, e eu cheguei a conviver com bancos de dados que tinham diferentes linguagens. Então, vários bancos de dados tinham linguagens diferentes. Saber, na verdade, o primeiro banco de dados que eu comecei a ver que usava SQL era o SQLDS, um antecessor do DB2, quando eu comecei a mexer com mainframes da IBM. Até então, os outros bancos de dados, cada um usava a sua própria linguagem, o que era muito desesperador para nós programadores, porque você tinha que reaprender a linguagem para fazer basicamente a mesma coisa.
Então, de 3 bancos de dados que eu usava na época, o DBase, o Dataflex e o Zim, por exemplo, que rodava em sistemas Unix, selecionar os dados era a mesma coisa. Então, eu queria buscar os campos tal, tal e tal, da tabela tal, com um filtro tal. Basicamente isso, o que é padrão para qualquer busca que você faça, é uma busca trivial, né? Você fazia a mesma coisa, era um pouco parecido até as linguagens, o que é pior, né? Porque quando é parecido você acaba se confundindo, mas era diferente. Era parecido o suficiente para te confundir e diferente o suficiente para você ter que aprender uma nova linguagem, o que é literalmente irritante. E o SQL acabou resolvendo tudo isso. Hoje em dia todo mundo usa SQL. Sim, com certeza, tem as diferenças da SQL, nem todo mundo usa SQL ANSI completamente. Cada vez que eu vou fazer função de data, por exemplo, em MySQL ou Postgres, eu tenho que ler manual porque meu cérebro se encheu com funções de datas de Oracle e estão lá só porque eu comecei a brincar com essas coisas no Oracle e gravou ali. Mas, de forma geral, o SQL é muito mais consistente do que linguagens como as diferenças que nós tínhamos para acessar bancos de dados também diferentes. Hoje em dia, até mesmo esses bancos de dados que eu comentei, os que sobreviveram já se adaptaram a SQL certamente. Isso aconteceu no decorrer dos anos 80, anos 90, isso já estava resolvido. Nós temos algumas diferenças entre as duas aqui, as linguagens procedurais, linguagens declarativas. A gente usa essas duas de forma diferente em situações diferentes, e o SQL em particular é uma linguagem declarativa, e torna isso mais fácil para você conseguir traduzi-la para processos internos dentro do teu servidor de banco de dados, o que faz com que o Query Engine Processor que é uma parte bastante importante dos sistemas de banco de dados, possa ser beneficiado por isso. Como está colocado aqui, o SQL é uma linguagem não procedural, e então uma linguagem declarativa ela vai ser traduzida depois para alguma coisa, para instruções internas no teu banco de dados que efetivamente acessam os dados e executam. Então, esse daqui tem um select simples, então esse comando aqui, nós estamos dizendo, olha, eu estou selecionando o campo nome, eu quero ver o campo nome, da tabela instructor, com o filtro de where, onde o nome do departamento seja CompSci, Computer Science. Isso quer dizer que eu vou ver o nome de todos os professores do departamento de ciência da computação. Com o mínimo de entendimento de inglês, você consegue se virar muito bem com o que faz o SQL de uma forma geral. É evidente que tem comandos SQL muito mais complexos, claro, mas de forma geral o SQL é uma linguagem muito simples para um falante de língua inglesa ou mesmo para alguém que não seja falante de língua inglesa e tem um entendimento breve do inglês. Não precisa ser alguém fluente em inglês para se virar muito bem com SQL. E isso fez com que os programadores gostassem muito do SQL e basicamente isso trouxe ele para o topo em termos de linguagem de acesso que nós temos. E a gente consegue também mixar o SQL com linguagens convencionais como Java, Python e outras, e na realidade quem acessa mais os bancos de dados são os programas. Então 99 ponto alguma coisa por cento dos acessos a um banco de dados que está em produção são feitos por programas. Uma parte muito pequena é feita por usuários humanos que estão fazendo queries em geral exploratórios para testar alguma coisa, para forçar alguma coisa. Mas se você pegar o programa do sistema acadêmico, o banco de dados do sistema acadêmico daqui da universidade, 99% ou mais é feito pelos programas, que são os programas das páginas web que nós acessamos, do sistema de celular que os alunos têm, que então enviam as queries para o banco de dados, o processo executa. Então a gente tem que dar uma atenção muito especial para a arquitetura e para a maneira pela qual os programas interagem com o banco de dados, porque os programas serão os principais clientes. Então nós temos que otimizar isso dessa forma. Também é o fato de que uma vez que você coloque uma query ruim no programa, o programador escreveu uma query ruim, ela vai ser executada muitas vezes, então é outra questão que a gente tem que verificar. E as APIs, as interfaces das linguagens com o banco de dados, como o DBC, JDBC, PythonDB e outras, merecem uma certa atenção porque elas vão ser responsáveis por tudo isso. Bom, a gente acaba acessando isso daqui a partir de uma linguagem que é chamada de Host Language e, em geral, os programas, as aplicações são os que mais acessam os bancos de dados. Raríssimos usuários acessam o banco de dados diretamente com queries exploratórias, como a gente vai fazer com
MySQL Workbench, ou com PGAdmin, coisa assim. Em geral, quem acessa o banco de dados dessa forma, ou são os administradores de bancos de dados, para verificar algum problema que possa ter acontecido, ou programadores que estão acessando bancos que talvez nem estejam em produção, bancos de desenvolvimento, para conhecer o banco de dados, para analisar o que foi feito e coisas assim. É muito raro que usuários finais mesmo acessem o banco de dados. Em geral, é através de alguma API de algum programa, por mais que o programa seja um programa exploratório, como um programa de Business Intelligence ou coisa assim, ainda assim tem uma API no meio. E nós temos o processo de como fazer o design de um banco de dados, que é baseado no fato de você fazer primeiro o design lógico, que é descobrir que informações estão colocadas dentro do banco de dados, que atributos que nós temos que guardar, de que maneira que nós guardamos esses atributos, quais são as relações entre eles, qual a melhor maneira de exprimir essas relações, e além do fato de que nós temos algumas decisões que podem ir contra algumas normas bem estabelecidas em prol de desempenho, em prol de limitações que o banco tenha. Então, nós vamos ver mais tarde o conceito de normalização de banco de dados, que é você colocar ele dentro de regras que são consideradas adequadas para um banco de dados, mas que eventualmente a gente pode desnormalizar um banco de dados em prol de desempenho, em prol de algumas situações que tornam isso necessário, e evidentemente você vai ter que ter cuidado com isso depois. E então, mais tarde, você vai decidir qual que é o design físico do banco de dados, uma vez que o design lógico tenha sido feito. Em geral, o design físico vai ser, que são os detalhes mais físicos dele, podem ser decididos pelo DBA, pelo administrador de sistema, ou pelo projetista. E o banco de dados em si, na realidade, é um motorzinho de banco de dados, um database engine. Ele é um processo que fica rodando em algum lugar, recebendo as queries DML ou DDL dos usuários, traduzindo aquilo para que aquilo seja adequadamente colocado dentro do seu banco de dados em particular, e então respondendo para o usuário, através de alguma API, por conexões de rede, coisa do gênero. E apesar do banco de dados ter uma série de componentes, os três principais componentes, os três componentes que inclusive acabam sendo bastante destacados em relação à pesquisa e desenvolvimento, ou seja, as indústrias que produzem bancos de dados, né, Oracle, Microsoft e outras, investem muito para desenvolver esses componentes, porque isso vai tornar o banco de dados mais seguro e mais rápido. E o pessoal de academia investe muito tempo fazendo pesquisa sobre isso, porque essas pesquisas vão ser financiadas, obviamente, vão atrair atenção, e você pode gerar novos produtos, novas tecnologias e coisas assim. Basicamente, nós temos o Storage Manager, que vai se preocupar em como que o banco de dados grava e lê as informações do armazenamento que está colocado na mão dele, quais são as diferenças de armazenamento, se eu tenho um disco rígido, que tipo de disco rígido, se é um Network Storage, se é um SSD, se é uma memória não volátil, como que isso interage, de que maneira que eu mudo isso, se por acaso meu armazenamento, eu estou em um cluster, meu armazenamento agora é distribuído, como é que eu gerencio isso, se por acaso vale a pena eu particionar meu banco de dados em vários pedaços para distribuir nós num cluster para gerenciar isso, se por outro lado vale a pena eu replicar meu banco de dados para ter vários nós respondendo pela mesma informação, para ter mais escalabilidade em termos de leitura, e daí quando eu atualizo aquela informação, eu não atualizo só no nó, tenho que atualizar em 3 ou 4 ou 5 deles. Então o Storage Manager é responsável por uma porção substancial, significativa do desempenho de banco de dados. Além disso, você tem o Query Processor Component, que o que ele faz basicamente é traduzir a query que o usuário escreve em SQL para instruções que vão ser executadas dentro do banco de dados em particular. Isso por si só já seria complexo. Isso por si só já faz com que você tenha que ter uma integração muito boa com o resto do seu sistema, porque se o seu sistema grava arquivos de uma certa maneira, o banco de dados vai acessá-lo, tem que acessá-lo daquela maneira, isso é uma organização específica dele. Mas além disso, tem uma série de decisões para fazer. Um dos processos mais triviais de banco de dados é o que nós chamamos de join, quando você junta dados de duas tabelas. Como nós acabamos de ver naquelas duas tabelas lá de professor e de departamento, que são ligados entre si. E se você quiser colocar as informações juntas, como é que você faz isso? De que forma que você processa esse join? Nós temos várias maneiras de processar joins, e essas maneiras têm que ser decididas pelo Query Engine Processor de uma forma muito rápida. Porque você envia a tua query e você espera que a query responda uma fração de segundo, ou em poucos segundos pelo menos. Uma query longa pode demorar poucos segundos.
Ele tem que tomar uma decisão muito rápida. Essa decisão é baseada em quanto de dado eu tenho em cada tabela, quais são os índices possíveis, como é que eu organizei essa tabela, como é que eu me preparei para isso. O banco de dados pode ter se preparado para fazer índices de um certo formato e não de outro, coisas assim. E é claro que um bom Query Engine Processor é, de novo, responsável por você escolher o produto B e não A. E, finalmente, o Transaction Management Component, que vai fazer com que você seja mais ou menos eficiente para processar transações. Transações, basicamente, são gravações, provavelmente múltiplas, em mais de uma tabela, onde você tem uma possível contenção. Então, você tem vários usuários tentando fazer gravações na mesma tabela, eventualmente até no mesmo registro, ao mesmo tempo. Como é que você garante que isso tudo vai acontecer sem causar alguma inconsistência? É aquela questão de você, por exemplo, tirar dinheiro de uma conta e gravar em outra, por exemplo, e de repente naquela mesma conta tem várias gravações tentando acontecer, você fez várias transações semelhantes, a pessoa está transferindo, está acontecendo uma transferência do banco ao mesmo tempo que está sendo comprado alguma coisa com o cartão da pessoa e coisa assim. E tem as soluções mais simples, quer dizer, faz um lock em tudo e serializa, né? Mas é evidente que isso não vai conseguir atender um número muito grande de usuários. E daí tem uma série de outras técnicas para fazer com que essa concorrência em gravação possa ser feita de forma efetiva, além da atomicidade. De novo, um Transaction Management Component eficiente pode ser motivo para você adquirir um certo banco de dados e não outro. Ele pode ser mais eficiente com isso, e de novo tem muita pesquisa em cima disso daqui, e os diversos produtos de banco de dados fazem questão de mostrar, olha, o meu banco de dados faz X transações por segundo, consegue ter esse nível de isolamento e coisas assim. Aqui basicamente um pouquinho do que o Storage Manager faz, interação com o sistema operacional, basicamente o que eu falei, a eficiência no armazenamento, recuperação. Além disso daqui, ele também tenta, parte do Transaction Manager usa o Storage Manager, porque tem acesso ao disco, né? Tem acesso a arquivos, tem acesso a buffers. Como eu tinha comentado, os buffers tem sua colocação de forma diferente. Quando ele pensa em discos rígidos, o buffer é de um jeito, em SSD o buffer é de outro, memória não volátil é outro ainda diferente ou nem existente. Então, ele tem que gerenciar tudo isso de forma que isso não atinja quem está fazendo o programa. O programador deu um create table, criou a tabela e está dando inserts e selects, está acessando os dados da tabela e está pouco interessado em saber como, se seus dados estão num disco rígido, ou no SSD, ou numa NVM. E, bem na verdade, talvez ele nem saiba, porque isso talvez seja num storage em rede, e o banco de dados está acessando isso remotamente também, mas ele tem que conhecer essas informações todas. Então, o sistema banco de dados tem que ter todas as informações de baixo nível e entregar o melhor desempenho possível em todas as situações. O quão eficiente, quão mais eficiente ele faz isso, pode ser motivo de você trocar de um para outro. Tem uma série de coisas que ele controla aqui. O Query Engine Processor tem o interpretador de linguagens como o DDL e o DML. No caso do Data Definition Language, ele tem que provavelmente alguma coisa que acontece menos frequentemente, né? Então, você criar tabelas, criar índices, criar objetos, criar e destruir objetos dentro do banco de dados, isso vai ser feito menos frequentemente. Então, pode-se dizer que ele tem um tempo bom para fazer isso. Então, você vai fazer um create table pouquíssimas vezes. Então, quando você faz isso, o Query Processor vai ter tempo para analisar tudo que fez e para poder fazer da melhor forma possível. No Data Manipulation Language, no DML, ele tem que ser muito rápido, porque cada vez que você faz uma consulta, você tem provavelmente alguém olhando para a tela do computador, para a tela do celular, do smartphone, esperando uma resposta. Então, ele tem ao mesmo tempo a obrigação de achar o melhor plano de execução da query, achar a melhor maneira de executar aquela query e fazer isso em pouco tempo. Então ele pode esperar, pode ficar ali 20 segundos achando o melhor plano possível para executar a query em meio segundo. Então não vale a pena você preparar uma query por 20 segundos para executar em meio segundo. Quem sabe, se você preparar a query por meio segundo e executar ela em 2 segundos, é muito mais vantajoso do que o contrário. Eu estou usando um exemplo extremo, mas isso é uma coisa que tem que ser levada em conta no processamento de queries. Você tem que entregar rápido informação e, eventualmente, você tem um limite para isso. Você vai otimizar até um certo ponto, a partir de um certo ponto, tá, entrega daquele jeito. Entrega informação rápida, porque é isso que a pessoa quer. E, finalmente, o Transaction Management, onde você vai tentar fazer com que a concorrência, principalmente em termos de gravações dentro do banco de dados,
seja feita de forma adequada e que você garanta que o banco de dados vai se manter consistente. Que transações não vão parar no meio, como a questão do débito e crédito de contas, que se por acaso houver uma interrupção, mesmo que seja por um crash no sistema, uma interrupção de hardware, o sistema perceba isso quando volte a funcionar e pelo menos apague as transações incompletas. Então é muito melhor para o sistema que a transação não aconteça pela metade, não aconteça de forma nenhuma, do que acontecer pela metade. Aí quando há um crash, os sistemas clientes têm que verificar o que foi feito e o que não foi feito. Na realidade ele vai saber disso, né, porque ele vai receber um ok da transação só no final dela. Então não há chance dele imaginar que a transação foi feita por um certo momento. Então existem essas situações todas e o Transaction Management é importante para isso. E a gente tem uma série de arquiteturas para colocar o banco de dados em funcionamento, e essas arquiteturas, de novo, são aspectos físicos do banco de dados, que não vão interessar para as aplicações, mas que o administrador tem que gerenciar isso de maneira a atender os requisitos que o aplicativo mantém. Então, um aplicativo que vai controlar um pequeno restaurante, um pequeno empreendimento, com alguns poucos softwares conectados ao mesmo tempo, vai ter requisitos de hardware e de arquitetura diferentes, por exemplo, de um aplicativo que gerencia toda uma universidade, que ainda assim que vai ter dezenas de milhares de pessoas em certas instâncias de tempo, e que também é diferente de um aplicativo que vai gerenciar um sistema governamental, ou um sistema financeiro bancário, que pode chegar a milhões de usuários simultaneamente. E as arquiteturas são geralmente as arquiteturas que a gente encontra em hardwares em geral. Então, ou os bancos de dados podem ser centralizados, memória compartilhada, os cores são usados ali dentro, e você acessa informações dentro dele, mas em geral a gente trabalha no conceito de client-server, onde você tem um banco de dados que está em uma máquina única, sim, centralizado, usando os cores que estão sendo usados ali dentro e o resto, mas através da rede você recebe requisições do cliente e responde. O client-server é o modelo mais convencional. Dentro do client-server você vai ter algumas outras diferenças, e esse é um ponto interessante. Para o usuário, que é o programa, ou o administrador, ele só faz uma requisição pela rede. Se essa requisição é respondida por um único servidor, ou por um conjunto grande de banco de dados, do ponto de vista da semântica do software, isso não faz a menor diferença. Vai ter uma diferença, obviamente, em termos de tempo de resposta, coisa assim, mas o driver que conecta o cliente ao servidor vai ser basicamente o mesmo. E nós temos bancos de dados paralelos com clusters. Então, nós temos várias maneiras de fazer isso, sistemas com muitos cores que compartilham memória, mesmo dentro de um cluster, compartilhamento de disco, um shared disk através do cluster, ou shared nothing, onde cada nó processa seu dado individualmente e depois se intercruzam. A gente pode pensar o Oracle, por exemplo, ele usa um compartilhamento de disco, um shared disk, para fazer o Oracle Cluster, que é o RAC. O MongoDB, que é o NoSQL na realidade, ele usa um sistema Shared Nothing. Sistemas NoSQL acabam usando Shared Nothing. E tudo isso tem grandes reflexos em como que você faz transação, como é que você faz, como é que você processa suas gravações, principalmente gravações. Então isso importa bastante no tipo de aplicativo que você está usando, o que você quer fazer com o aplicativo e quantos clientes têm conectados e assim. E claro, bancos que são distribuídos geograficamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente em transações, mas você tem bancos que são distribuídos geograficamente, e um exemplo simples é você pensar numa grande loja virtual, uma Amazon, por exemplo, onde você, dependendo do país, pode comprar em países diferentes à vontade. E é claro que você vai ter que ter servidores instalados em cada país, é claro que vai ter problemas em, por exemplo, eu estou em um país e comprei um produto que está na Amazon de outro país, só que eu acessei um dado do meu banco de dados local, que é replicado do banco de dados de lá, só que ao mesmo tempo alguém comprou lá também, os dois compraram, porque não deu tempo de cruzar a informação, e isso acaba sendo tornando as coisas mais complexas. Mas existem aplicações para isso e tem gente investindo bastante em cima disso. Uma série de soluções que nós temos para nuvem e para bancos de dados distribuídos vieram da Amazon, porque ela precisou desenvolver, por exemplo, né, e usar para os seus sistemas, e isso acabou sendo compartilhado com outros depois. Em geral, nos bancos de dados, as aplicações são pensadas em aplicações em 2 camadas ou 3 camadas. As aplicações de 2 camadas, basicamente, a aplicação toda reside numa máquina e o servidor do banco de dados reside em outra.
E se houver algum tipo de processo a ser feito com a informação, se não for somente um acesso simples, onde você busca uma informação simples e mostra, isso é feito ou no banco de dados ou na máquina cliente. Em arquiteturas de 3 camadas, a máquina cliente é só basicamente um front-end. Se preocupa com coisas que são relativas à interface realmente. Você tem uma máquina intermediária que faz os processos mais pesados e finalmente o banco de dados que está atrás só se preocupando em servir os dados da forma mais rápida possível. A arquitetura de 3 camadas, na realidade, pode ter mais camadas intermediárias, porque a camada intermediária de processo pode acabar sendo mais complexa do que somente uma camada única e singular ali dentro. E você tem algum processamento feito na interface, como nós temos hoje em dia com JavaScript na interface, mas você não processa tudo, você processa o que é relativo ao que você pode fazer naquela máquina em particular. E essa arquitetura acaba sendo usada em sistemas de porte muito maior. Aqui um pouquinho do que as camadas rodam. Esse Application Server que está aqui, ele está colocado na mesma camada junto com o banco de dados, mas em geral ele pode ser colocado em máquinas diferentes, para que você deixe o banco de dados tratando do que ele melhor faz, que é acessar e gravar a informação o mais rápido possível, controlar transações, coisa assim. E o Application Server numa camada diferente, provavelmente acessando até o banco de dados pela rede, por mais que seja uma rede interna dentro do data center. Nós temos aqui uma classificação entre os usuários de bancos de dados, mas basicamente, apesar que aqui eles classificam em termos de capacidade dos usuários mais iniciantes, programadores, talvez usuários sofisticados, cientistas de dados ou coisa assim, é mais interessante também classificar pelo fato de que nós temos alguns usuários que são humanos, que fazem interações mais específicas, e usuários que são os programas, que acabam sendo a grande maioria deles. E o papel do Database Administrator, o DBA, que ainda é um dos empregos em TI, mesmo nas listas de salários aqui do Brasil, um dos mais bem pagos, e que tem a função de ajudar os designers de bancos de dados. Em geral, o DBA também cria o design do banco de dados, mas ajuda nas decisões que estão a um baixo nível. Então, o design do banco de dados é feito por analistas de sistemas, que provavelmente vão dizer quais informações têm que ser armazenadas, tipos, coisas assim. O DBA pode inferir um pouco nisso, mas ele tem que inferir principalmente no que está atrás, na parte física. Qual que é o engine que eu vou usar, qual que é a organização de dados que eu vou usar e coisas assim. Além de gerenciar o banco de dados no dia a dia. Gerenciar o banco de dados no dia a dia significa manter um controle sobre como as queries dos programas estão vindo até o banco de dados. Tem alguma query que está exigindo recurso demais do servidor? Você não precisa esperar que uma query trave o servidor para você tomar alguma ação. O DBA tem que ser proativo em analisar tudo o que acontece no servidor, verificar quais processos levam mais tempo, verificar quais queries usam mais recursos e então sugerir alterações para que isso possa ser feito de uma forma mais eficiente. A ideia do banco de dados, do DBA é que se o teu banco de dados, se o DBA fizer um bom trabalho, você talvez nem perceba que ele está ali, porque o banco de dados vai estar sendo monitorado e vai estar sendo gerenciado da forma mais adequada possível. Aqui tem um pouco de histórico do banco de dados, mas como nós já falamos disso em outros slides, não vai ser colocado aqui. Esse capítulo inicial, então, é só uma visão geral do que seria o mundo do banco de dados, e é interessante que vocês conheçam isso para agregar mais informações em como que nós vamos usar nossos bancos de dados e usar os sistemas, começar a usar o banco de dados da universidade, que está disponível no site do livro. Isso é importante para que nós tenhamos um banco de dados de exemplo para as atividades da disciplina que vão ser utilizadas. Obrigado e até mais.